Hoje, agora estamos na segunda aula de domínio de definição das funções irracionais. É o domínio de definição das funções irracionais. Temos a forma geral. Aqui é y igual a n índice de radical. Dentro do radical temos f de x. Vamos tratar o primeiro caso. O primeiro caso, se n índice do radical é par, é um número par. Nesta aqui, a condição de existência tem que a função que está dentro do radical seja maior ou igual a zero. Essa aqui é a condição para ter existência desta função em conjunto real. Bem, o domínio de definição. O domínio de definição será a resolução ou o conjunto de solução desta inequação. Vamos dar um exemplo. Acho que estão a ver bem. É claro, conforme que se apresenta para determinar o domínio de definição da função irracional. Exemplo. Exemplo 1. Se nos pedir para calcular o domínio dessa função x menos 4. A primeira coisa, essa função é uma função irracional. Aqui índice é 2. Vamos determinar primeiro a condição de existência. A condição de existência, como é uma função irracional, a condição de existência x menos 4 é maior ou igual a zero. Depois de determinar a condição de existência, vamos ver o domínio de definição. Vamos determinar o domínio. Vamos resolver essa inequação utilizando o método de tabela de sinais. A tabela de sinais, vamos meter assim, menos infinito. A tabela de sinais, antes de meter isso, temos que resolver essa inequação. Encontrar o valor que anula a inequação. A equação se x menos 4 igual a zero. Esta aqui igualamos a zero porque é o valor que anula essa equação. Aqui x vai ser igual a 4. Depois vamos meter vamos colocar ou vamos estabelecer a tabela de sinais. A tabela de sinais se apresenta desta maneira. Menos infinito aqui. Aqui vamos colocar x menos 4. Aqui o valor que anula a equação mais infinito. Depois, entre a função dada que está dentro do radical e o 4, que é o valor que anula esta equação, vamos colocar 0. Esse é o procedimento para encontrar a tabela de sinais. Estamos aqui no meio. No meio, onde se encontra o valor que anula a equação. Vamos colocar. Essa aqui é uma equação do primeiro grau. Para uma equação do primeiro grau, ao lado direito do valor que anula a equação, vamos colocar o sinal de x. Aqui o sinal de x é mais. Aqui mais. Ao lado esquerdo do valor que anula a equação, sinal contrário de x é menos. Porque é o procedimento de expressão da tabela de sinais para uma inequação do primeiro grau. Ao lado, estou a repetir, ao lado direito do valor que anula a equação, o sinal de x. Aqui o sinal de x é mais. Ao lado esquerdo é o sinal contrário. Depois de estabelecer a tabela de sinais, vamos ver que temos duas partes.
quais são as partes, ou qual é a parte que vamos considerar que vai entrar no nosso domínio de definição. Vamos ver agora o sentido da inequação. O sentido da inequação é maior ou positivo. Significa, vamos considerar a parte positiva. Significa nosso domínio vai sair de 4 até mais infinito. Ao lado de mais infinito, já sabemos que o intervalo fica sempre aberto, nunca foi fechado. Ao lado de 4, vamos ver. O sentido da equação leva à igualdade. Como leva à igualdade, temos que fechar. Significa nosso domínio de definição é a função é definida de 4 até mais infinito, que representa também nosso domínio de definição. É essa aqui mesmo. Vamos ter o segundo exemplo. O segundo exemplo, aqui, se tivermos x ao quadrado menos 5x mais 6. Aqui nos pedirá para calcular o domínio de definição desta função que está dentro do radical. Aqui há sempre a condição de existência. A condição de existência, como a função está dentro do radical, o índice par, a condição de existência é menos 5x mais 6 maior ou igual a 0. Vamos agora determinar quais são os valores ou qual é o valor que anula essa expressão que está dentro do radical. Aqui, se x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, esta aqui, como é uma equação do segundo grau, aqui temos delta igual a 25 menos 24, vai ser igual a 1, x1, x2, que são raiz dessa expressão. Aqui temos 5, mais ou menos 1 sobre 2a. Aqui temos 3, aqui temos menos 2. Significa o quê? Menos 2 e 3 são valor que anula a inequação. Que são valor que anula a equação, essa expressão. Depois, o que é que vamos fazer? Sendo uma inequação, vamos resolver com o método de tabela de sinais. Tabela de sinais, vamos colocar aqui. Aqui temos menos infinito. Os valores que anulam a expressão, temos menos 2, temos 3, temos mais infinito. Aqui vamos colocar essa expressão x ao quadrado menos 5x mais 6. Agora, esta aqui, estes dois valores, menos 2 e 3, como são o valor que anula essa expressão, aqui vamos meter 0, aqui também vamos meter 0. Agora estamos dentro de uma inequação do segundo grau. Equação do segundo grau não é a mesma coisa, a tabela de sinais dele não é a mesma coisa do que a tabela de sinais da equação do primeiro grau. Nessa altura, ou neste caso, o procedimento é, ao lado temos 3 lados. Ao lado esquerdo é direto, vamos colocar o sinal de x ao quadrado. Aqui o sinal de x ao quadrado é mais. Aqui vamos meter mais, aqui também mais. No meio vamos colocar o sinal contrário. Estou a repetir. Para uma equação do segundo grau, de 3 espaços que temos, de 3 lados que temos, vamos colocar ao lado direito, direito e esquerdo o sinal de x ao quadrado. No meio, o sinal contrário de x ao quadrado. Agora, a parte a considerar, quais são as partes que podemos considerar que vão entrar no nosso domínio de definição? Aqui vamos ver o sentido
da inequação é positivo. Significa o quê? Vamos considerar as partes positivas. Significa nosso domínio está definido de menos infinito até 2. Ao lado de 2 até menos 2, aqui é menos 2. Vamos ver, ao lado de menos 2, vamos fechar ou vamos abrir o intervalo? Vamos ver aqui. O sentido da inequação leva à igualdade. Temos igualdade, significa está incluído no domínio. Vamos fechar. Também 3 é a mesma coisa. Vamos fechar até mais infinito. Este aqui é o domínio de definição desta função. Acabamos de demonstrar a partir da teoria, condição de existência, resolvemos condição de existência e que é uma inequação, e estabelecemos a tabela de sinais para resolver essa inequação. A solução desta inequação é esta aqui, que representa nosso domínio de definição. Depois desse exemplo, vamos colocar o outro exemplo. Outro exemplo, podemos colocar x ao quadrado mais x mais 2. Esse aqui, exemplo 3. Exemplo 3, x ao quadrado mais x mais 2. Este aqui é a mesma forma. A condição de existência temos x ao quadrado mais x mais 2 maior ou igual a 0. É uma expressão do segundo grau. Se x ao quadrado mais x mais 2 igual a 0, sendo uma equação do segundo grau, vamos achar o discriminante delta igual a 1 menos 8. Vai ser igual a menos 7. Como delta é negativo, como sabemos, esta aqui não há raiz. Como não há raiz, mas sendo uma equação, temos que estabelecer a tabela de sinais. Temos que estabelecer a tabela de sinais. Aqui temos x ao quadrado mais x mais 2. Menos infinito até mais infinito. Aqui temos que colocar os valores lá dentro. Temos que colocar os valores que anulam a expressão. O valor que anula a expressão, mas não há valor, porque delta é negativo. Qual é o procedimento? Nas inequações, se delta for negativo, vamos colocar o sinal de x todo o sítio da tabela. Aqui é o sinal de x ao quadrado, aliás, todo o sítio da tabela. O sinal de x ao quadrado sendo positivo, vamos colocar todo o sítio da tabela. Agora, vamos ver qual é a parte que vamos admitir ou a parte a considerar. A parte a considerar, vamos ver o sentido da inequação. O sentido da inequação é maior ou positivo. Como é positivo, significa vamos admitir a parte que são positivas. A parte que é positiva é de menos infinito até mais infinito. Significa nosso domínio vai ser de menos infinito até mais infinito. Aberto, ou o domínio vai ser igual ao conjunto real. É muito importante. Esse é um caso particular importante. Não significa que se delta é negativo, o domínio de definição será R. Não. Às vezes não é R. É o caso que vamos dar um exemplo agora. Outro exemplo. Exemplo 4. Y igual a raiz de menos x ao quadrado mais 2
x menos 3. Aqui nos pedirá para calcular o domínio deste aqui. Vamos fazer a condição de existência. Temos menos x ao quadrado mais 2x menos 3 maior ou igual a 0. Agora, determinação do domínio de definição. Vamos resolver esta aqui. Se menos x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Aqui delta igual a 4 menos 12. Vai ser igual a menos 8. Delta igual a menos 8. Vamos estabelecer a tabela de sinais. Aqui temos menos x ao quadrado mais 2x menos 3. Acho que é claro. Menos infinito. Aqui mais infinito. Como delta é negativo, não há raiz. Não há raiz. Significa o quê? Como delta é negativo, acabamos de falar no exemplo precedente, vamos colocar o sinal de x ao quadrado todo o sítio da tabela. O sinal de x ao quadrado é menos. Aqui menos vamos colocar todo o sítio da tabela. Depois vamos ver qual é a parte que vamos considerar. Vamos ver agora o sentido da inequação de condição de existência. O sentido é positivo, tem que admitir as partes positivas também. Mas aqui não existe a parte positiva. Significa nosso domínio de definição é conjunto vazio. Está vendo? Aqui o domínio de definição foi R, mas o delta é negativo. Aqui também delta é negativo, mas aqui o domínio de definição é o conjunto vazio. Este aqui é o domínio de definição das funções irracionais. Muito obrigado. Próxima vez vamos ver a sequência dessa matéria. Muito obrigado.